Pelotas conversou com militares sobre o que aconteceu no Brasil em 2022, um dos anos mais desafiadores para a nossa democracia recente. As investigações da tentativa de golpe não nos deixam mentir. Então, eu te peço Tentativa de golpe que nunca houve. para você nos explicar o que o governo Biden fez para evitar um golpe militar no Brasil. A partir da reunião Lembra, evitar um golpe militar no Brasil é qualquer tipo de questionamento à conduta que levou a esquerda ao poder. com Jake Sullivan e Bolsonaro, no final de 2021, o governo americano começou a fazer um mapeamento para identificar as maiores vulnerabilidades da democracia brasileira e iniciou a desenhar um plano para uma campanha de pressão para garantir que as Forças Armadas brasileiras, que o Bolsonaro aceitaria o resultado das eleições e os vários generais brasileiros foram identificados como atores-chave em um possível cenário de golpe de Estado. E a partir disso, o governo americano articulou uma estratégia para aumentar a pressão diplomática sobre esses atores que poderiam ter, vamos dizer, um destaque em uma possível ruptura da democracia brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 22 pessoas investigadas. É importante que a primeira parte aqui que o professor fala da pressão de membros da administração Biden sobre militares brasileiros. Militares e civis brasileiros, mas principalmente militares. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Vamos ver aqui. No inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado se apresentaram à Polícia Federal. Segundo os advogados, Bolsonaro exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio. 16 dos 23 intimados a depor adotaram a estratégia de ficar em silêncio. Entre eles, os generais da reserva e ex-ministros Augusto Heleno, Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. E essa campanha, isso é muito interessante porque é diferente de outras campanhas no passado, não apenas envolveu o Departamento de Estado, ou seja, não apenas o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, mas também o Pentágono, a CIA e a Casa Branca. Quem coordenou esse processo foi o Ministério das Relações. Eu não sei se vocês ouviram isso, mas eu acabei de sair aqui do Congresso dos Estados Unidos conversando com algumas pessoas, e quando eu falei isso, a primeira coisa que eles falaram é exatamente isso que a administração Biden faz, mas a gente está estupefato que no Brasil esteja sendo dito de forma aberta. Relações Exteriores, mas o emissário principal do governo americano foi o secretário da Defesa, ou seja, o chefe do Pentágono dos Estados Unidos, que esteve no Brasil no ano eleitoral, em 2022. O chefe da CIA também visitou o Brasil. Isso é muito pouco comum, que todas essas lideranças façam uma visita a um país logo antes das eleições. Vocês ouviram o que ele está dizendo, e a jornalista está achando maravilhoso? Que o chefe do... Eu vou falar. O chefe do Pentágono, o secretário de Defesa dos Estados Unidos e o diretor da CIA foram ao Brasil para ameaçar militares caso o processo eleitoral brasileiro fosse questionado. Vocês estão entendendo a gravidade do que estão dizendo? Caso o Brasil, as instituições brasileiras questionem o processo eleitoral, sendo que as Forças Armadas tinham sido convidadas justamente para participar do processo eleitoral, participar sem questionar, pelo visto. Caso eles questionassem, o pau ia cantar. Isso é uma ameaça, isso é ameaça de mafioso. Vamos continuar. Interesse se dava pelo temor do risco de uma ruptura democrática, mas se dava por algum outro receio. Eu queria que você, se puder, Oliver, circunstanciasse um pouco mais o que fazia com que essa campanha fosse colocada na rua e o que fez com que esse movimento atípico acontecesse. Como você citou, o chefe da CIA e o chefe do Pentágono vindo ao Brasil para sentir o terreno.
Então, em primeiro lugar, houve uma consciência em Washington de que essa campanha não seria sem riscos, porque há um histórico de interferência por parte dos Estados Unidos na América Latina. A Operação Condor começou em novembro de 1975. Eles falam de bobagem, a Operação Condor foi relevante. Em segundo lugar, também houve uma percepção de que um golpe de Estado no Brasil levaria ao isolamento total do Brasil no Ocidente, e aquilo representaria uma grande oportunidade para a China, que obviamente... Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E depois de Ford, contribuiu... Isso é muito da chato. região também. Em segundo lugar, também houve uma percepção de que um golpe de Estado no Brasil levaria ao isolamento total do Brasil no Ocidente, e aquilo representaria uma grande oportunidade para a China, que obviamente não se importa com a... Olha a loucura. Aí entra no âmbito da loucura, né? Primeiro, a ameaça. A ameaça é, se houver um golpe militar, e nunca houve, eu pelo menos não tenho ciência de ninguém que tenha pensado em qualquer golpe militar, mas o que eles estão dizendo é, se houvesse qualquer questionamento do processo eleitoral, o Brasil seria isolado da economia mundial. E eu vou dizer para vocês, isso eu posso dizer aqui. Quando eu conversava com as fontes militares, este era o maior medo deles. O maior medo é, se a gente questionar o que está acontecendo, se a gente se opuser ao golpe que ocorreu no Brasil, porque de fato o Brasil sofreu um golpe que prendeu jornalista, um golpe que prendeu deputado, um golpe que controlou o processo eleitoral. Se a gente questionar isso, o Brasil vai ser eliminado da comunidade internacional. Essa era a ameaça. A consequência dessa ameaça, e isso é uma coisa absolutamente sem sentido, é de que se o Brasil for isolado da comunidade internacional, algo que os Estados Unidos tinham o poder de determinar se iria acontecer ou não, se isso acontecesse, o Brasil ficaria mais próximo da China. Ora, bota a mão na sua consciência, qualquer pessoa com 2 neurônios, o Brasil fica mais próximo da China no governo Bolsonaro ou no governo Lula? O que torna o Brasil mais próximo da China? O governo Bolsonaro ou o governo Lula? Respondam aqui no chat, que eu quero ouvir a opinião de vocês, especialistas. Professores da FGV do chat, manifestem-se. Legitimidade democrática do presidente do Brasil. E aí vários diplomatas mencionaram a Venezuela, um país também bastante isolado no Ocidente, que acabou se tornando um grande parceiro da Rússia e da China. É interessante porque... vamos comparar com a Venezuela, que se tornou um parceiro da China e da Rússia. Peraí. Se houvesse alguma ação para impedir que o Lula chegasse de forma ilegítima no poder, se houvesse alguma ação nesta direção, o Brasil ia ficar próximo da China e da Rússia? Peraí, o Lula chegou ao poder e o Brasil está próximo de quem? Dos Estados Unidos ou da China e da Rússia? Quem que é alinhado com a Venezuela? Quer dizer que se houvesse uma ação contra o Lula, o Brasil ia ficar igual a Venezuela? Não é o contrário, não? Ache o erro. O Bolsonaro, durante a campanha, se destacou com uma retórica pró-Estados Unidos, mas acabou sendo um líder bastante isolado e mal visto no Ocidente. Então houve essa percepção. Isolado e mal visto no Ocidente por quem? As relações do Brasil com os Estados Unidos nunca foram tão boas quanto no governo Bolsonaro, talvez só no governo Figueiredo. Também essa interpretação de que... Claro, não tinha boa relação com a Venezuela, não tinha boa relação com o Irã, até com a Rússia tinha, mas com a Venezuela, com o Irã, com o Hamas, aí realmente a relação do Brasil era muito ruim. Realmente, você não ia ver o Bolsonaro tirando aquelas fotos de revista Tititi com o Macron. Realmente, aquilo você não ia ver. Mas dizer que o Brasil era mal visto? Onde que o Brasil era mal visto? O segundo mandato de Bolsonaro, sobretudo se for um mandato pós-ruptura democrática, seria uma grande oportunidade estratégica para a China, para se aproximar de um Brasil com poucas outras opções e uma relação bastante complicada, tanto com os Estados Unidos quanto com a Europa. Ou seja, olha o raciocínio de maluco. Se o Brasil não permitisse que o Lula chegasse ao poder, ele ia ter relações diplomáticas mais próximas com a China e com a Rússia. Gênio. Pô, alguém dá um troféu para esse cara. É muito inteligente. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Oliver. Agora, depois de ficar claro, né, de ficarem claras as intenções de Bolsonaro,
ao ele deixar bastante evidente que não considerava Biden um presidente legítimo, você, quando nos explicava essa linha do tempo, você falava do ano de 2022 e de encontros que compunham a tal campanha, né, de reconhecimento do terreno, para saber quem era contra, quem era a favor, quem eram as pontes, os vasos comunicantes, para que se informasse que os Estados Unidos não reconheceriam um presidente que estivesse em cargo de maneira ilegítima. Quais os Estados Unidos não reconheceriam um presidente. Podem ser citadas como importantes naquele momento. Bom, teve um caso interessante quando o Mourão, então como vice... Entendam o seguinte, se houvesse um questionamento do processo eleitoral, se fosse cumprida a Constituição do Brasil, e fossem chamadas novas eleições, que o presidente da Câmara assumisse, seja lá qual fosse o caminho que estava se desenhando, com a ação do Congresso, etc., os Estados Unidos não reconheceriam o próximo presidente. Ao menos era essa a ameaça. Eu, Paulo, acho que essa ameaça não teria sido cumprida. Mas eu tenho normalmente uma bola a mais que a média dos militares do alto comando do Brasil. Em média, uma bola a mais. Que alguns não têm nenhuma, então, eu tenho duas. Então, em média, eu tenho uma bola no saco a mais. O presidente da República participou de um encontro no Council on Foreign Relations, um think tank importante nos Estados Unidos, e depois do evento teve uma conversa informal entre ele e o ex-embaixador americano... Entre o Mourão. O Mourão veio no CFR. Council on Foreign Relations é tipo a meca dos globalistas internacionalistas das relações internacionais mundiais. Tá? A meca, assim, é a galera que manda no globalismo mundial, tá no CFR, nesse Council on Foreign Relations. No Brasil, Tom. E o Mourão foi lá, o Mourão, lembra do Mourão, lembrem do Mourão, lembrem da postura do Mourão no final do ano. Shannon, que ainda é uma relevante para fortalecer a relação bilateral, e naquela conversa informal, o Shannon disse que ele estava bastante preocupado com a situação, com o futuro da democracia brasileira, e então respondeu que ele sim também estava preocupado. E, obviamente, o Shannon relatou essa conversa depois para o governo americano, que foi interpretada em Washington como uma espécie de pedido velado de ajuda por parte do Mourão. Então, aquilo foi uma... Um pedido velado de ajuda do general Mourão? Muitas conversas levaram os Estados Unidos a acreditar que havia, de fato, um risco bastante concreto. Para isso existe o comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria iniciativa... Mas o comandante quem? O presidente da República? O presidente da República ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer... Mas tem regras, é só o Congresso Nacional. É um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. Quer dizer, o senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe? Já houve em outros países, né? E em várias instâncias dessas conversas que eu tive com diplomatas americanos, eu tive a impressão de que muitas das informações que vazaram agora recentemente no Brasil sobre as conversas específicas que estavam acontecendo entre Bolsonaro e alguns generais em relação aos planos muito concretos de questionar o resultado, que os Estados Unidos estavam cientes desses planos bastante concretos e que havia uma percepção de que o risco era muito concreto. Repara que ele comete um ato falho aqui, ele fala questionar os resultados. Ele não fala de golpe, ele fala de questionar os resultados. Muito real, e que só por meio da pressão sobre os militares brasileiros seria possível evitar ou minimizar o risco de uma possível ruptura, dizendo explicitamente que se o governo brasileiro, se as Forças Armadas brasileiras não reconhecerem o resultado, aquilo levaria a uma redução drástica da cooperação militar entre os Estados Unidos e o Brasil, uma redução de todo tipo de treinamento conjunto, de compartilhamento de inteligência, de fornecimento de material bélico, e tudo isso é muito importante para os generais aqui no Brasil, e a avaliação americana... Pô, eu não consigo, eu sei que eu falo palavrão demais e que muita gente fica chateado, eu tenho muita senhora que me acompanha e tudo mais, eu amo todas elas, mas, cara, o que você pode falar sobre isso além de PQP? PQP. Reunião de moral com o ex-embaixador no CFR. A percepção de que não podia questionar o resultado e que a forma como eles conseguiriam que não houvesse questionamento dos resultados era dizer, se isso acontecer, as Forças Armadas brasileiras e as americanas vão perder completamente as relações entre elas, não vai ter mais treinamento conjunto. Isso é um achaque, pô. Isso é um achaque. E tá tudo confesso aqui. Escutem isso, isso não pode ser ouvido com naturalidade. Isso é de cair da bunda.